Fala galera, beleza? Nossa videoaula de hoje, momento de inércia. Uma característica geométrica importante no ensinamento de estruturas. Por exemplo, para cálculo da carga crítica de flambagem ou para esforços normais provocados por momento fletor. Na maior parte das vezes, nós vamos ter em mãos a tabela de perfis com uma variedade de seções. Porém, pode ocorrer de você ter uma seção que não está tabelada. O cálculo, portanto, vai ter que ser feito na mão. Se vocês procurarem na internet, vocês facilmente encontram momentos de inércia de figuras retangulares, de figuras quadrangulares, de seções circulares, elipse. Porém, por exemplo, aí, H, AP, você não tem uma equação simplificada para cálculo desse momento de inércia. Portanto, você precisará dividir essa figura, esse I, por exemplo, que é o nosso caso aqui, em figuras que você conheça o momento de inércia deles. E existem vários meios. Eu achei mais simplificado dividir essa figura em 3 retângulos. Aqui, aqui. Então nós temos 1, 2, 3 retângulos. Você calcula o momento de inércia para ficar cada um deles. Mas somado a isso, você vai ter o transporte, que nada mais é que o quadrado de diferença em x, por exemplo, o quadrado da diferença entre o CG global, o YCG global e o Y da figura, e o CG em Y da figura que você está analisando, multiplicado pela área. Esse é o transporte. E como que eu acho o CG da minha figura e o CG das minhas figuras menores? Com relação às figuras menores, por exemplo, nós temos que adotar um eixo de referência na minha figura, que vai ser esse, meu 0, 0. O retângulo, nós sabemos que o CG do retângulo está bem no centro dele. Ou seja, se nós tivermos um comprimento de 10 centímetros em x, nós sabemos que o nosso x de CG é 5. Como esse ponto aqui meu é o 0, 0, então no eixo x, esse retângulo aqui, o XCG dele é 5. Com relação a isso, também muito fácil, é metade desse 5, já que meu 0, 0 está nesse ponto aqui, então ele é 2,5. Com relação à figura aqui, nós temos que ter um cuidado com relação ao ponto referencial. Por exemplo, nós sabemos que ele aqui, nesse ponto aqui, ele é 5 e 2,5. Se nós olharmos bem, o meu XCG desse meu retângulo também é 5, porque ele está alinhado. Os 3 pontos, aliás, estão alinhados. A partir disso, é até possível prever que o meu X de CG do total, figura total, vai ser 5. Então aqui nós temos 5 também. E com relação a y, nós sabemos que esse ponto aqui, ele é 5, 2,5. 2,5 y. E que ele, se você subir aqui, ele é 5. Portanto, esse ponto aqui em y, ele é 5. Mas o CG está aqui. Ou seja, 10 centímetros acima desse ponto em y. Por quê? Porque esse meu comprimento é 20. Então, esse meu ponto em y é 15. Que é 5, que eu já tinha, mais esse 10. E com relação à figura 3, nós subimos até aqui, nós vamos ver que esse ponto aqui, ele é qual? Ele é 5 e 25. O x em x ele continua o mesmo, continua 5. Em y ele é esse 25 mais a metade desse 5, então 27,5. Agora nós precisamos calcular o meu CG da figura total, que vamos calcular utilizando essas duas fórmulas. O x do CG, por exemplo, nada mais é que o x de gravidade de cada figura multiplicado pela sua área e somando cada, ou seja, é o somatório
do centro de gravidade em x vezes a área de cada elemento. Então, em x, o que nós vamos ter aqui? É o x1. Qual que é o meu x1? 5. Multiplicado pela sua área. Quanto que é a sua área? 5 vezes 10. 50. 50. Mais. Qual que é o x da minha segunda área? 5. E qual que é a sua área? 20. E aquela figura, a terceira figura é semelhante à primeira. E o somatório das minhas áreas, basta somar esses três elementos. Se nós fizermos esse cálculo, nós vamos encontrar o valor de 5. Então, esse ponto aqui, ponto 5. Com relação ao y, mesma coisa. Y1 vezes área 1, y mais y2 vezes área 2 mais y3 vezes área 3, dividir para a área A1 mais A2 mais A3. Então, nós temos aqui 2,5 vezes 50 mais 15 vezes 20 mais 27,5 vezes 50, dividido tudo por 120. Esse YCG vai ser 15 centímetros. Que já era também fácil de prever. Por quê? Essa minha seção I, ela é uma seção duplamente simétrica. Ou seja, o centro dela, basta fazer isso aqui. Se minha altura total é 30, esse meu CG em Y vai ser 15. E se a minha largura total é 10, o meu CG em X vai ser 5. Agora, basta partirmos para essas duas fórmulas aqui. Em que vamos precisar do momento de inércia, digamos, bruto, e o meu transporte. Começando pelo meu IX. Em x, conforme já dito no início da videoaula, BH ao cubo por 12. Portanto, o que nós vamos ter? 10, que é esse lado aqui, vezes 5 ao cubo, que é esse comprimento aqui, dividido por 12. Mais o transporte. A área dessa minha figurinha primeira aqui é 50. E o transporte nada mais é que esse meu 15 menos esse 2,5 ao quadrado. Então, 12,5 ao quadrado. Essa minha segunda figura, vocês podem ver que ela não vai ter transporte. Por quê? Porque o meu YCG da minha figura total coincide com o meu YCG da minha figura 2. Então, a contribuição dessa minha figura 2 vai ser meramente com a inércia bruta. No caso, 20 ao cubo vezes 1 por 12. Mais a inércia desse daqui, no x é a mesma desse retângulo aqui, pois o transporte não influencia. Mas o transporte, pela dupla simetria, a inércia provocada pelo transporte vai ser a mesma dessa, porque a diferença, pelo fato de estamos levando ao quadrado, a diferença entre essas distâncias ela é a mesma. Vai ser menos 12 ao quadrado vezes a área, que é 50. Esse resultado vai dar 16.000 centímetros a quarta. Com relação a IY, de novo, meu IX, BH ao cubo por 12. Meu IY, B ao cubo vezes H por 12. Então, em vez de 10 vezes 5 ao cubo por 12, vamos ter 10 ao cubo vezes 5 por 12. Já reparem que não vai ter transporte para o eixo Y, já que todos os meus x do CG de cada figura
coincide com o CG em X da minha figura total. Portanto, eu vou ter somente, digamos, a inércia bruta de cada figura. 10 ao cubo vezes 5 por 12, 1 ao cubo vezes 20 por 12 e, de novo, 10 ao cubo vezes 5 por 12, que vai me dar 835 centímetros a quarta. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.